Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando continuidade aqui ao estudo da geometria espacial, resolvendo uma questão que vai nos ajudar a compreender o conceito de cone equilátero. E na sequência dessa videoaula também, veremos aí o conceito de cilindro equilátero. São dois conceitos muito importantes para a gente finalizar essa etapa do nosso aprendizado aí da geometria espacial, tá? Então, o enunciado do problema diz o seguinte: um cone equilátero, a gente já vai ver o que é isso, cone equilátero, esse é o conceito importante aí da aula de hoje, né? Tem volume igual a π raiz de 3 sobre 3. Então, ele deu o volume do cone, π raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos. Calcule a medida do raio. Ele quer saber, então, a medida do raio, esse Rzão aí, do cone, né? Vamos começar com a definição de cone equilátero. Gente, o que é cone equilátero? Cone equilátero é o seguinte: é aquele cone que tem em sua seção meridiana, um triângulo equilátero. Bom, vamos entender o que é isso, né? O que é a seção meridiana do cone? A seção meridiana é aquela seção obtida, né, quando você faz um corte no teu cone perpendicular à base. Tá? Então, é como se você pegasse uma faca e cortasse o teu cone perpendicularmente à base, de tal forma que esse corte pegue o vértice do cone também. Então, imagine que você está cortando com uma faca, assim, o cone, né, na vertical, perpendicular à base, e esse corte passa pelo vértice do cone. Isso vai produzir um triângulo, né? Quando esse triângulo, eu estou fazendo esse triângulo aqui em verde, ó, quando esse triângulo, que é então a seção meridiana do cone, é um triângulo equilátero, você tem um cone equilátero. Se esse triângulo gerado aí é um triângulo equilátero, isso significa que a geratriz do cone é igual ao dobro do raio, certo? Que todos os três lados desse triângulo são iguais. Portanto, aqueles dois lados aqui, que são a geratriz, tem que ser iguais ao lado que está embaixo, que é dado por 2 vezes o raio. Então, essa é uma primeira informação muito importante para o cone equilátero. Em resumo, cone equilátero é aquele no qual a geratriz é igual a 2R. Agora, vamos ver uma propriedade importante desse cone. Nós vimos lá nas aulas anteriores, né, que esse Pitágoras aqui ele é válido. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Certo? Isso porque tem um triângulo retângulo ali dentro do cone, né? É o triângulo clássico dentro do cone. Eu vou substituir G por 2R nesse Pitágoras. Então, 2R ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Significa que 4R ao quadrado menos R ao quadrado, passei o R ao quadrado que estava do lado direito para o lado esquerdo, subtraindo, igual a H ao quadrado. Portanto, H ao quadrado é igual a 3R ao quadrado, só invertir os lados, e tirando a raiz dos dois lados, H vai ser R raiz de 3. Essa é outra propriedade muito importante do cone equilátero. No cone equilátero, o H é igual a R raiz de 3. Tá certo? Essa propriedade nos ajuda a definir outra, que é uma propriedade relativa ao volume do cone equilátero. No cone equilátero, ou melhor, em todos os cones, o volume é calculado por πr ao quadrado H, que é o volume do cilindro, dividido por 3. É 1/3 do volume do cilindro. Só que H é igual a R raiz de 3, conforme a gente acabou de deduzir. Portanto, o nosso volume é dado por πr ao quadrado vezes R raiz de 3 sobre 3. E daí a gente tira que o volume do cone equilátero pode ser calculado também como πr ao cubo raiz de 3 sobre 3. Então, essa aqui é uma outra propriedade do nosso cone equilátero. Volume de cone equilátero é algo que pode ser diretamente calculado a partir apenas do raio. πr ao cubo raiz de 3 sobre 3. Muito bem, vamos voltar para o nosso problema. Ele está dizendo que o volume de um cone equilátero é π raiz de 3 sobre 3. Vou substituir aqui, então. π raiz de 3 sobre 3 é igual àquilo que a gente acabou de deduzir.
πr ao cubo, raiz de 3 sobre 3. Vou simplificar o π sobre 3 e o π sobre 3 dos dois lados. Vou simplificar o raiz de 3 de um lado com raiz de 3 do outro. Sobrou do lado esquerdo apenas o número 1, o valor 1. Se r ao cubo é igual a 1, r é igual à raiz cúbica de 1, né? Que é 1 centímetro. Está resolvido, então. Era isso que o exercício pedia. O raio do nosso cone equilátero. O raio do cone equilátero, que tem volume π raiz de 3 sobre 3, vale 1 centímetro. Portanto, são 3 propriedades muito importantes de vocês lembrarem aí do cone equilátero, né? G igual a 2R, H igual a R raiz de 3 e o volume igual a πr ao cubo raiz de 3 sobre 3. Óbvio que nada disso você precisa decorar. Você vai deduzir a partir da definição de cone equilátero. O que é o cone equilátero? É aquele cuja seção meridiana é um triângulo equilátero.